saiba que o Livro dos Espíritos pode iluminar nossa vida. Isto pode significar que quando o Livro dos Espíritos ilumina nossa vida, ele procura nos trazer de uma situação não luminosa, de uma situação em que as coisas podem estar um tanto quanto escuras, para uma situação mais clara, mais iluminada, mais própria para entusiasmarmos perante a vida. Eu lembro-me da fase da minha infância. Eu vivia numa família muito grande, e entre esses familiares haviam católicos e haviam batistas, protestantes, portanto. E os familiares me convidavam, vamos à missa. Eu ia. Vamos ao culto matinal, normalmente no domingo, na Igreja Batista. Eu ia também. E eu me lembro que gostava tanto de ir à missa, quanto de ir também ao culto batista. Mas aí, com o passar do tempo, vai chegando uma compreensão mais adequada a respeito das coisas, e aquilo que eu via, tanto nas missas quanto nos cultos, eu comecei a ter uma compreensão mais adequada daquilo que era oferecido. E comecei a ficar preocupado. Para dizer mais precisamente, eu comecei a ficar com medo, inclusive. Por quê? Porque a lista de pecados que era apresentado tanto pelo padre quanto pelo pastor tinha uma implicação muito séria. Se incidíssemos falhando no cumprimento de um dos mandamentos, poderíamos ser levados para habitar o inferno, aquele lugar bastante quente, né? Eu, examinando a lista dos pecados, chegava à seguinte conclusão. Muitos deles falavam, isso aqui, de fato, eu não vou fazer nada parecido com isso. Isto não vai me levar a um lugar que seja desagradável. Mas havia alguns que, por mais que eu tentasse encontrar uma forma de fugir daqueles, não era possível. Desses aqui eu não vou escapar. Isto significava, veja bem, no entendimento de uma criança, algo muito preocupante, como ir lá para o inferno. E aqui começa, então, alguma coisa que nós podemos entender. Isso está um pouco escuro, porque procura nos trazer ensinamentos de natureza espiritual, utilizando-se fundamentalmente de um instrumento que é o medo. E o medo será um bom professor? Será que nos leva a um entendimento adequado das coisas? E, além disso, quando nos era apresentado Deus, o que surgia era uma figura terrível. Alguém que estava permanentemente olhando, especialmente com o intuito de localizar as coisas erradas que fizéssemos, e logo providenciar com que houvesse a punição, para que houvesse a redenção dos pecadores. Então, isso tudo foi me levando a uma situação em que, quando começou a chegar a adolescência, um pouco mais, isso me incomodava tanto que eu acabei não indo mais nem na missa e nem no culto. Desisti. Mas, entretanto, isso não significava que eu não tinha interesse em procurar conhecimentos na área espiritual. Tanto é que, a partir de uma certa idade, voltou a haver um interesse em que eu buscasse esclarecimentos nesse campo. E, curiosamente, a minha avó tinha um monte de netos, cerca de 50 netos. E ela tinha um livro. Um dia ela me chamou e me deu esse livro. Eu primeiro fiquei meio surpreso, como entre 50 e tantos netos ela escolheu justamente a mim para receber esse livro. Esse livro, ainda tenho ele comigo em casa, é o Manual de Instruções do Círculo Esotérico. Uma coisa interessante é que isso aí somente aqueles que frequentam o Círculo Esotérico têm esse livro. Essa é uma edição antiga, de 1938, uma vez eu procurei o Círculo
esotérico para ver se eles poderiam me arrumar uma edição mais nova. De jeito nenhum, só se você for membro do Círculo Esotérico. Mas isso nunca aconteceu, então eu continuo lá em casa com o livro que eu recebi da minha avó. Com o tempo eu fui percebendo que aquele livro trazia uma mensagem muito clara: vai procurar conhecimentos no campo espiritual. Eu fiz muitas buscas, não vou relatar aqui aquelas em que eu me empenhei, mas quero chegar a um ponto em que um dia, na casa de um casal amigo, eles começaram a comentar que estavam lendo um livro e que estavam gostando muito do livro. Eu falei, mas que livro é esse que vocês estão lendo? Aí me trouxeram o Livro dos Espíritos. E eu comecei a folhear. Pelo índice, havia lá vários assuntos que trouxe meu interesse em que eu pudesse ler esse livro. Eu falei, vocês vão me emprestar esse livro, então? De jeito nenhum, nós estamos lendo. Se você quiser, você compra esse livro. Você vai procurar o seu próprio exemplar. E aí, inclusive, houve uma situação em que, um tempo atrás, um amigo meu me ofereceu um livro dito espírita, um livro psicografado pelo Conde Rochester. Ainda agora há pouco estávamos falando com Euclides. Esse livro é o Vingança do Judeu. Eu li aquele livro, tomei aquilo como um livro de ficção, como qualquer outro, e não grudou. Se é que a intenção dele era fazer com que eu me interessasse pelo Espiritismo, não foi esse livro que conseguiu fazer isso. Porém, de posse do Livro dos Espíritos, e eu adquiri esse livro, comecei a verificar que aquilo que eu estava procurando, finalmente eu tinha encontrado. E aí, nós podemos começar a verificar como é que o Livro dos Espíritos pode nos trazer luz para a nossa vida, pode iluminar a nossa vida. Então, vamos imaginar que, gradativamente, o Livro dos Espíritos vai nos abrindo janelas. E que, por essas janelas, comece a penetrar uma luz vigorosa, uma luz que reconforta, que reanima, que faz com que as nossas esperanças se desdobrem e com que o nosso interesse em nos aprofundarmos nos conhecimentos espirituais se manifeste de uma forma muito mais intensa. Então, vamos considerar a primeira janela que chegou a trazer luz, a trazer um entendimento diferente. A começar por Deus. Se naquele mundo um tanto quanto escuro, Deus nos era apresentado de uma forma terrível, Jesus nos apresenta Deus de uma forma completamente diferente. É bom nós entendermos que o Livro dos Espíritos, ainda que não faça uma abordagem direta dos ensinamentos de Jesus propriamente dito, porém nos traz um vínculo muito forte com os ensinamentos de Jesus e, portanto, a obra espírita, para que ela seja apreciada de uma forma mais ampla, é necessário que nós consideremos os demais livros, além do Livro dos Espíritos, onde se destaca, sob o ponto de vista do ensinamento de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. E Jesus pergunta uma vez para aqueles que o acompanhavam a respeito do Pai. E pergunta, o Pai verdadeiro, ele oferece pedras para o seu filho? Ele ofereceria uma cobra para o seu filho? Evidentemente que não. E Jesus se utiliza da figura que podia nos aproximar mais do entendimento verdadeiro que devíamos ter de Deus. Ele nos apresenta, Deus é Pai. E há toda uma complementação desse ensinamento, em que não há absolutamente propósito por parte de Deus em ministrar punições, em nos castigar. Deus, especialmente através das suas leis, procura nos conduzir para que tenhamos uma vida plena de satisfação, plena de realização, e que essa plenitude possa nos levar a compartilharmos uma convivência mais estreita com aquele que nos criou. Então, eu diria que esta é uma tremenda janela que nos traz uma luz efetiva. Tanto é que não faz nenhum sentido se, porventura, depois de conhecermos os ensinamentos de Jesus, alguém chegar e perguntar, você é temente a Deus? Como temente? Jesus nos apresenta a Deus para que nós o amemos e não para que tenhamos medo, para que nós
possamos manifestar qualquer temor em relação ao Pai. E uma coisa que precisamos levar em consideração, que é possível nós amarmos alguém do qual nós tenhamos medo? Eu acredito que não. Então, como é que nós poderíamos atender ao mandamento que diz para amar a Deus sobre todas as coisas, se ao mesmo tempo nos era apresentado um Deus para ser temido? E vale registrar que o oposto de amor, normalmente nós tomamos o ódio como sendo o oposto do amor. Mas o correto não é isso. O oposto do amor é medo. Tudo aquilo que nos afasta de uma forma mais decisiva de amar é quando nós temos medo. Nós nos afastamos das pessoas que nos amedrontam. E, evidente que, se Deus nos é apresentado dessa forma, como é que nós vamos conseguir amar? Isso vale muito para que nós possamos levar em consideração, dentro das nossas casas, qual é o tipo de relacionamento que temos com os nossos filhos. É um relacionamento de medo ou é um relacionamento de amor? Se porventura procurarmos assustar, amedrontar aqueles que convivem conosco, no lugar do amor vai surgir um afastamento. Nós vamos ficar cada vez mais longe daquilo que seria desejável. Então, esse Deus apresentado por Jesus nos traz esta perspectiva. É para que nós nos entreguemos inteiramente a amar Deus, no momento em que desperta em nós uma confiança de que Deus é Pai, que Deus procura nos trazer tudo aquilo que é fundamental para a nossa vida. E será que as leis de Deus teriam um caráter punitivo? E aqui é bom nós tomarmos a devida cautela, porque muitas vezes, vindo daquele mundo de pouca luz, trazemos para dentro do Espiritismo determinadas colocações que nada mais é do que a repetição da pouca luz da onde nós possamos estar chegando. Porque em muitas oportunidades nós percebemos que se dá ênfase a amedrontar as pessoas. E nessa mudança de perspectiva, é evidente que nos ensinamentos que nós recebemos da doutrina espírita, o inferno sai fora de cena. Então não há como, ao cometer equívocos, que fôssemos remetidos para o inferno. E normalmente o espírita toma isso de uma forma muito, muito concreta, não há inferno. Mas por outro lado, parece que houve uma dificuldade para migrar para uma outra posição, para a posição do medo, para a posição do amor. E há uma insistência ainda, que nós notamos, em assustar as pessoas. De fato, você não vai para o inferno, porque o inferno não existe, mas você não imagina como serão dolorosas as suas futuras encarnações. Isso é um inferno com nome diferente, não? Né? Mas se não bastasse isso, às vezes a gente ouve comentários do seguinte tipo: você não tem notado que você carrega uma companhia muito ruim, você está cercado de espíritos obsessores, disso e daquilo. Olha, você precisa ir lá para o centro espírita, você precisa fazer uma série de coisas, fazer tratamento, fazer isso, fazer aquilo, procurando fazer com que as pessoas cheguem assustadas. Agora, quando nós procuramos atrair as pessoas dessa maneira, eu tenho a impressão que elas não param muito tempo numa casa espírita. Simplesmente desaparecem. Porque qual é a satisfação de nós chegarmos numa casa espírita e ficarmos ouvindo uma pregação constante de que você não presta, porque você é egoísta, porque você é orgulhoso, porque você é isso, porque você é aquilo? E aí, uma outra coisa que surge de uma forma contundente, uma tremenda janela que se abre com aquilo que nós aprendemos a partir dos livros dos Espíritos, que Jesus, quando faz a síntese dos 10 mandamentos, nos traz para uma condição completamente diferente. Moisés apresentou os 10 mandamentos com uma ênfase quase que total no sentido de listar aquilo que nós não devemos fazer. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro. Dos 10 mandamentos, apenas 2 não fazem recomendação do que não fazer, mas fazem afirmativas de que nós devemos honrar pai e mãe,
e outro devemos guardar no sábado, não? Apenas esses dois não se utilizam desta manifestação através de uma negação. E Jesus, provocado para que apresentasse dos 10 mandamentos aquele que ele entendesse que seja o maior, era uma armadilha, porque como é que é possível destacar em 10 determinações de Deus, uma como sendo mais importante? Ora, aquilo que vem de Deus, tudo tem a mesma importância. Então, como é que poderia haver um destaque de um mandamento em particular? E Jesus nos traz, numa síntese maravilhosa, a resposta para esta armadilha, em que ele diz: olha, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E é um segundo que complementa esse, e amar o próximo como a si mesmo. Aí nós poderíamos anunciar, vejam só, o sim venceu o não. Porque enquanto os 10 mandamentos apresentados por Moisés eram recheados de não, a síntese desses mandamentos por Jesus, o não aparece. Então, a proposta de Jesus não é nos ensinar o que não fazer. A proposta dele é nos ensinar o que fazer. Isso traz uma perspectiva completamente diferente para a nossa vida. Porque quando nós nos empenhamos para afastar as coisas erradas que nós possamos fazer, nós sentimos um sofrimento agudo, porque a motivação que nos empurra para ter o interesse de nos afastarmos do erro é medo, é sofrimento, portanto. Agora, quando nós vamos na busca daquilo que nós desejamos, a motivação é outra. A motivação de buscar aquilo que nós queremos chama-se entusiasmo. Não é medo, é o contrário. E, curiosamente, essa palavra entusiasmo traz uma indicação valiosa. Entusiasmo quer dizer com Deus. Ora, vamos em busca das coisas que nós queremos com Deus, e não procurar se afastar das coisas que nós não queremos. Vamos colocar aqui um pequeno exemplo para ilustrar isso que eu estou falando. Quantas vezes nós já fomos chamados a atenção para não sermos egoístas? Você deve deixar de ser egoísta. Vocês já ouviram essa recomendação em alguma oportunidade? É o que mais nós ouvimos. Agora, é possível nós deixarmos de ser egoístas? Aí podemos chamar, inclusive, para nos ajudar, o que dizem os psicólogos quando nós damos uma atenção extremada para uma determinada coisa. Nós fortalecemos a fera. Então, quando achamos que combatendo o egoísmo nós vamos nos livrar do egoísmo, nós estamos simplesmente aprofundando ainda mais e com sofrimento, porque logo nós chegamos à conclusão: puxa vida, eu não consigo resolver isso, eu sou um tremendo egoísta, não tem solução para isso. Mas se nós tomarmos de uma forma em que vamos procurar desenvolver aquilo que nós queremos, e o que seria isso? Eu quero ser altruísta. Todos nós não gostaríamos de aprofundar essa característica em nossa vida, ser altruísta? Claro que sim. E eu pergunto, na medida em que nós vamos ingressando na nossa capacidade de ser altruísta, o que acontece com o egoísmo? Simplesmente sai da nossa vida, sem que nós tenhamos que lutar, sem que nós tenhamos que nos desqualificar. Mas a cada passo que nós damos para sermos altruístas, nós percebemos que nós trazemos coisas especiais em nós. Mas vou pular isso aqui para ir para um outro assunto. Uma coisa que sempre atormentou, inclusive o nosso irmão que estava fazendo aqui a preparação, fez uma menção a respeito de penas eternas, como não existentes. Porque esta era outra coisa que trazia um pavor imenso na hora em que fôssemos remetidos lá para o inferno, porque transgredindo aquelas indicações do padre ou do pastor, a informação é a seguinte: você vai para lá, você não vai sair nunca de lá. A sua presença será permanente. Mas nós aprendemos que isso não existe. E uma das formas para que nós possamos nos conscientizar sobre esse assunto, podemos nos valer de uma oportunidade em que Jesus apresenta a parábola das ovelhas. É uma parábola que não tem um ibope muito grande, nem muitos de nós não conhecem essa parábola, mas é uma parábola muito importante. Jesus
foi convidado para que fosse almoçar ou jantar na casa de Zaqueu. Zaqueu era um tremendo mau caráter que vivia lá na época de Jesus. E aqueles que estavam em torno de Jesus, como você vai almoçar, você vai se alimentar na casa desta criatura? Aí ele se utiliza desse momento para apresentar a parábola das ovelhas. E pergunta, vocês já imaginaram um pastor que, recolhendo as suas ovelhas, nota a falta de uma das ovelhas? O que faz esse pastor? Deixa as ovelhas que já se recolheram, que estão ao abrigo, e vai em busca da ovelha desgarrada. Isso significa que a atenção maior do pastor voltava-se para aquelas ovelhas que estavam ali no abrigo ou para aquela que estava desgarrada? Para qual a atenção maior do pastor? Evidente, para aquela desgarrada. Então, da mesma forma, nós podemos entender que aquilo que Jesus, aquilo que a espiritualidade maior pode oferecer, vai sempre destacar de uma forma especial aquele que mais estiver necessitando de auxílio. E aí ele continua dizendo, quando o pastor volta de posse da ovelha, portando a sua ovelha, ele convida a todos, vamos festejar a volta desta ovelha. Esta ovelha agora está recolhida com a mesma proteção das demais ovelhas. E com isso, onde é que vai parar a possibilidade de uma pena eterna? É impossível. E ainda se destaca mais. Não só não existe essa pena eterna, como também fica claro que todo aquele que tiver maior necessidade encontrará maior eco de resposta na ajuda que ele possa receber daquele que vai à frente. No caso, pode ser de Jesus, pode ser de outros espíritos, e certamente nunca estará abandonado. Mas retomemos ainda a questão da punição. Quando apresento esse assunto, eu sempre convido para que nós possamos raciocinar em cima de uma coisa muito simples. Quando nós pegamos a estrada para ir lá para a praia, especialmente pela estrada Anchieta, que é mais sinuosa, em que trafega de uma forma mais próxima do abismo, o que normalmente nós encontramos nas laterais dessa estrada? O guarda-reio. O guarda-reio está ali, de tal forma que se nós perdemos o controle do nosso veículo, nós nos chocamos com o guarda-reio. A pergunta é o seguinte, o guarda-reio está lá para nos punir ou para nos proteger? Está ali para nos proteger. Ainda que, ao se chocar com o guarda-reio, pode haver consequências que não sejam agradáveis, pode haver ferimento, pode haver a dor. Então é dessa forma que nós temos que entender as leis de Deus. Elas não se destinam a punir, mas destinam-se a apontar o caminho para que nós percorramos, para que sejamos bem-sucedidos na vida. Agora, sempre que não estivermos de acordo com esta lei, há uma desarmonia em nossa vida. E para que não prossigamos se chocando com essa lei, então vem uma resposta que pode não ser agradável, pode ser uma resposta desagradável. A dor comparece numa situação dessa quando isto surge como recurso extremo para que retomemos a rota correta. Mas alguém pergunta o seguinte, puxa vida, não seria melhor que no lugar da dor, Deus nos mandasse alguém, talvez com um violino, e que nos tocasse uma música bonita para nos despertar de que não estamos caminhando de acordo com a lei? Mas ele manda esses violinistas. Antes de que a dor chegue, há uma série de sinalizações mostrando, olha, não é por aí, o caminho não está mais adequado. Mas nós insistimos, apesar dos avisos, e nós percebemos dentro de nós quando a coisa não está indo na direção correta. Porém, como somos teimosos, achamos que devemos prosseguir, pode ser que estejamos enganados. Aí, como recurso extremo, vem algo que faz com que nós não desconsideramos mais a lei de Deus.
Aí eu pergunto o seguinte: quando acontece uma situação dessa natureza, quando a dor comparece em nossa vida, isto é para nos punir ou é para nos proteger? Poderíamos levar isso por uma analogia muito simples do nosso dia a dia. Quando eu coloco a mão sobre alguma coisa muito quente, uma panela muito quente, e nós retiramos rapidamente a mão de lá, isso pode queimar a mão. E isso que acontece numa situação como essa é para nos punir ou para nos proteger? Claro que é para proteger, porque se insistíssemos em segurar aquela panela quente, o que aconteceria com a nossa mão? Não seria uma queimadura de 1º grau, seria de 2º, 3º grau, sei lá que grau mais seria. Então, nós precisamos entender que o mecanismo da dor não é punitivo, é educativo, procura nos levar na direção em que nós podemos alcançar um sucesso extraordinário. Mas nós ainda insistimos com muita insistência de que a dor é punição. E daí que vem aquelas observações: a sua próxima encarnação será uma encarnação dolorosa. Acontece que as encarnações, quando nós chegamos, isso não significa que as coisas que nós andamos fazendo em vidas anteriores não repercutam nas novas reencarnações. Claro que sim. E pode repercutir em função de que há determinados acertos que precisamos realizar. Tomemos um, por exemplo, quando nós temos atitudes, vamos dizer, coisas que nós fazemos que são agressivas ao nosso organismo físico, que pode ser vício, pode ser uma má alimentação, pode ser um excesso das mais diferentes naturezas, e isso tudo pode agredir o nosso físico. Bom, a agressão ao nosso físico não termina aí em lesões que estejamos praticando no nosso corpo físico. Isso repercute também naquilo que nós conhecemos como perispírito. O perispírito é um mediador entre o espírito propriamente dito e o corpo. Ele é uma espécie de corpo, ele é um corpo, porém, um corpo extremamente sutil, tanto é que sutil que nós não conseguimos vê-lo. Em condições especiais é possível que esse corpo seja visto. Agora, então, quando nós produzimos uma lesão no nosso organismo físico, esse corpo intermediário recebe um impacto dessa lesão, apresentando-se também lesionado. Agora, isso traz uma consequência de uma desarmonia que precisará ser superada, e normalmente isso se faz numa próxima encarnação. E a reencarnação é programada de tal maneira que seja purgado do perispírito as energias que ali estão depositadas, que estão trazendo uma lesão. E quando esta energia é expelida do perispírito, ela vai para o corpo físico provocando aquilo que nós chamamos de doença, aquilo que nós chamamos de lesões, e que no fundo é um processo de cura. Mas nós maldizemos a dor, nós achamos que ela está aí sempre para nos desagradar na vida, para nos colocar punições. Deus está bravo conosco, então Ele está oferecendo esse tipo de sacrifício. Agora, a apresentação disso é uma janela que escancara para nós a necessidade de encararmos a dor de uma forma diferente. Evidente que sempre que a dor comparece, precisamos envidar todos os esforços para nos livrarmos da dor. Para isso, vamos usar os recursos da medicina, vamos usar todo e qualquer recurso que possa ter. Agora, aquele que acha que a dor vem como uma forma de punição, ele se revolta. E todo aquele que se revolta não vai procurar solução para aquilo que o esteja incomodando. Então, o primeiro passo, a primeira grande lição que nós recebemos, que diante da dor nós temos que desenvolver a aceitação. Aceitar não é ficar paralisado na dor, não é ficar curtindo a dor. Muito ao contrário, é mobilizar-se na sua totalidade na busca de recursos para superar a dor. Então, a dor não é punitiva.
a dor vem para nos colocar na rota correta. E quando nós trilhamos pela rota correta, a vida transcorre de uma forma sensacional. E chegará o dia em que as leis de Deus serão compreendidas de uma forma plena e vamos procurar nos orientar inteiramente dentro dessa perspectiva. As leis de Deus têm como propósito nos ajudar a vencermos as nossas limitações. Mas aí nós poderíamos perguntar, mas por que existem essas limitações? Por que existem essas experiências que muitas vezes nos trazem uma condição negativa? Aí podemos nos reportar a uma coisa que Jesus esclareceu. Uma vez conversando lá com seus discípulos, os seus discípulos estavam duvidando quanto à divindade da criação de Deus. E isso é uma coisa que nós fazemos constantemente. Nós simplesmente procuramos depreciar as pessoas e a nós mesmos, achando que a criação de Deus não tem brilho nenhum. Mas ele se utiliza de uma citação lá do Velho Testamento, em que se diz, vós sois deuses. Não é uma afirmação de Jesus, ele se utiliza de uma afirmação. Porém, concordando inteiramente com esta afirmação, vós sois deuses. Mas aí nós podemos começar a raciocinar. Nós fomos criados por Deus. Tudo isso está diante da nossa compreensão, diante da nossa aceitação. Aí uma curiosidade que chega é o seguinte, a criação de Deus, tudo aquilo que Deus cria, onde será que ele vai buscar o material para as suas criações, hein? É possível nós imaginarmos alguma coisa que esteja fora de Deus? Em que haveria Deus e haveria alguma coisa que não faça parte de Deus? Ou tudo isso que nós vimos, esse mundão, esses universos infinitos que estão por aí, isso tudo faz parte de Deus. Então, quando Deus resolveu nos criar, a nossa criação, nada mais é do que uma projeção de Deus. Nós somos projeção de Deus. E daí, muitas vezes nós ouvimos e achamos bonito e até concordamos, quando se diz, vós sois deuses, e ao mesmo tempo, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Isso nos leva a reconhecer que a nossa essência não traz absolutamente nada errado. A nossa essência é divina. A nossa essência é de mesma qualidade daquele que nos criou. Poderíamos, quanto muito, raciocinar de que a dimensão, o tamanho dessas virtudes não seja do mesmo tamanho das virtudes de Deus. Mas aí nós podíamos até perguntar, se eu for ao oceano e tomar uma gota desse oceano, essa gota é diferente do oceano? Não. É igual ao oceano. É evidente que tem uma dimensão diferente. O oceano é imenso, a gota é pequena. Talvez nós pudéssemos trazer esta analogia para nós. Nós, como gotas de Deus, somos diferentes de Deus? Ou somos iguais a Ele? Muito bem, então aí nós estamos diante da seguinte situação. A nossa essência é constituída exclusivamente de virtudes. Então, nesta essência, nós encontramos altruísmo, não vamos encontrar o egoísmo. Nós vamos encontrar a tolerância. E, de uma forma mais ampla, nós vamos encontrar a nossa capacidade de amar, também está nessa essência. Agora, Deus nos deixou um caminho a ser trilhado, para que possamos perceber e se utilizar dessas virtudes. Isso significa, precisamos manifestar essas virtudes. E sempre que eu falo disso, eu vou me valer de um exemplo muito simples, já devo ter falado aqui várias vezes isso, quando nós observamos uma criança que busca aprender a andar. A primeira coisa a constatar, onde será que a criança vai buscar essa capacidade de andar? Vamos entender isso como uma virtude. Essa virtude está onde? Está na criança ou está fora da criança? Esta virtude está na criança. Mas para que esta virtude seja manifestada, se requer a experiência das tentativas iniciais que a criança faz se arrastando,
e que tem consequências que não são muito agradáveis. Muitas vezes cai, esfola o joelho, bate a cabeça, não sei o que lá. Mas esse tipo de experiência é o único caminho que nós temos para poder manifestar as nossas virtudes. Ora, se no simples ato de aprender a andar, que não é a coisa mais complexa que nós temos diante da vida para manifestar, o que seria nós manifestarmos a virtude de saber viver? A virtude de saber amar? Não será que requer experiências ainda mais desafiadoras? Então, aí nós precisamos entender que quando as nossas experiências se manifestam de uma forma limitada, nada brilhante, não é porque nós tenhamos optado pelo mal. É porque simplesmente ainda não estamos nos desdobrando de uma forma adequada para a manifestação da virtude. Mas da mesma forma como a criança vence as limitações iniciais e começa a se levantar, começa a andar, logo mais corre, logo mais pula, a mesma coisa vai acontecer com cada um de nós na manifestação de cada uma das virtudes que nós trazemos na nossa essência. Então, a grande janela que ilumina a nossa vida é quando nós somos apresentados verdadeiramente como filhos de Deus, e não como criaturas passíveis de punição por Deus, porque se porventura fosse necessária uma correção, uma punição de Deus para a sua criação, significa que ele teria falhado na sua criação, fez alguma coisa que não deu certo. Aí muitas vezes surge a seguinte colocação: de fato, Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança, e por aí nós reconheceríamos um ponto inicial de perfeição em nós. Mas aí, ao longo da vida, resolvemos usar um tal de livre-arbítrio e nos descambamos na vida, fazendo com que aquela qualidade inicial da perfeição de Deus se perdesse. Aí isso nos leva a um raciocínio muito interessante. Para que nós possamos fazer com que desapareça a perfeição da criação de Deus, nós precisaríamos ter um poder maior do que de Deus, não? Como é que nós poderíamos degradar a perfeição de Deus? Só se tivéssemos um poder superior ao poder de Deus. Mas nós não temos. Então, nós precisamos entender que aquilo que normalmente nos é apresentado como sendo criaturas imperfeitas, nada mais é do que um estágio onde nós estamos laborando, no sentido de termos as experiências para que gradativamente vá surgindo de dentro de cada um de nós a verdadeira condição que nós temos, filhos de Deus, criados à sua imagem, à sua semelhança, portanto, portadores inteiramente de virtudes. Daí porque nós precisaríamos centrar como interesse nas casas espíritas, nas nossas casas, nos locais em que nós trabalhamos, em que o empenho que deve existir é no sentido de desenvolver virtudes, e não no sentido de querer combater erros. Não vai conseguir, não seremos bem-sucedidos. E muitas vezes nós temos que considerar o seguinte: ordenamento social. Para que haja uma certa ordem que permita uma convivência mais ou menos organizada, existem os instrumentos, as leis dos estados, em que procura colocar ordem. Essas leis são restritivas. Não pode fazer, que se fizer você vai ser punido. Então nós achamos que através de um expediente dessa natureza, que através do castigo, que através da repressão, é que nós vamos transformar as pessoas. Nós não vamos transformar, porque primeiro não tem nada para ser transformado. Agora, para que nós possamos manifestar as nossas virtudes, não vai ser apenas pelo cumprimento dessas normas restritivas, ou por outra, não vai ser nunca pelo cumprimento dessas normas restritivas. Entendamos que elas são necessárias para o ordenamento social. Porém, a percepção do desenvolvimento espiritual deve nos levar a uma outra dimensão. Não é a repressão que faz com que nós possamos manifestar a nossa divindade. É a busca das virtudes que vai permitir isso. Eu volto a insistir, enquanto que combater os erros requer uma motivação dolorosa, faz com que nós nos movimentemos quando somos de alguma forma alcançados, ou porque recebemos uma multa, ou porque somos aprisionados, ou porque muitas vezes até perdemos a vida em função das determinações do ordenamento social.
O que vai fazer com que desperte em nós é quando nós vamos na busca daquilo que nós queremos. Do altruísmo, da tolerância, da capacidade de amar, da capacidade de aceitar o outro. Isto sim vai nos levar ao sucesso. E aí, novamente, ressalto, a motivação é diferente. Não é através do sofrimento que nós desenvolvemos isso. É através do entusiasmo. É uma motivação fundamental. Eu posso tomar como exemplo, vamos supor que 2 pessoas precisassem subir o Monte Everest. Uma é obrigada a fazer isso porque alguém lhe encosta uma arma e diz, se você não subir o Monte Everest, você vai morrer. Outro, um atleta tremendo que lançou como desafio, eu vou vencer o Everest, e vai se preparar e vai procurar subir o Everest. A dificuldade para subir o Everest é a mesma na situação em que a pessoa é obrigada e na situação em que ela livremente escolhe fazer isso. Em qual das 2 hipóteses existe sofrimento, hein? É claro que é naquilo em que a pessoa está sendo obrigada a fazer aquilo que ela não quer. Mas quando nós estamos indo na busca daquilo que nós queremos, nós fazemos isso com alegria. Então vamos lembrar, Jesus trouxe uma proposta de irmos na direção de conquistarmos aquilo que nós queremos. Amar a Deus sobre todas as coisas faz com que nós devamos querer em primeiro lugar a capacidade de amar a nós mesmos, e isso não é egoísmo. Amar a si mesmo é reconhecer que nós somos portadores da divindade que Deus nos ofereceu, e não há nada que possa não justificar que nós amemos a nós mesmos, que nós amemos um Filho de Deus criado à sua imagem e à sua semelhança. É necessário que nós ganhemos esta capacidade. Agora, se eu reconheço isso em mim, como merecedor de amor, e ao mesmo tempo em que eu percebo que todos os demais que estão à minha volta, os meus irmãos, têm a mesma condição. Ora, se eu reconhecer isso em mim e reconhecer do outro, eu vou amar o próximo também com maior facilidade. Ora, quando vencido essa etapa de amar a si próprio e amar o próximo, aí nós podemos dizer, agora verdadeiramente eu amo Deus, meu Pai. Porque reconheço num primeiro momento a necessidade de amar a sua criação, de homenagear, de aceitar, de glorificarmos a criação de Deus. Então, somente no momento em que nós reconhecermos a grandiosidade da criação de Deus, e ela se manifesta de uma forma plena nos irmãos que nos cercam, daí porque Jesus diz para amar o próximo, ele não iria falar para amar o próximo se esse próximo fosse um próximo torto, se esse o próximo fosse um repositório de defeitos, de malfeitos. Não, ele está pedindo para que nós amemos criaturas, filhos de Deus, todos portadores da mesma condição, vamos dizer assim, do mesmo depósito, do mesmo abrigo das virtudes com que ele nos concedeu. Então, nós precisamos se utilizar dos ensinamentos que nos chegam através do Livro dos Espíritos, no sentido de escancarar todas as janelas que possam iluminar de vez todo o cenário da nossa vida, afastando aquela visão, um tanto quanto escura, que repousava em querer nos levar para o caminho certo, nos ameaçando, nos amedrontando, e sempre que colocados diante de uma situação em que eu mencionei, que lá atrás cheguei à conclusão que não tinha solução, eu ia cair em algum daqueles erros. Quando nós somos colocados numa situação em que não tem solução, nós acabamos de deixar de ter esperança. Só tem esperança aquele que vê perspectiva de alcançar aquilo que seja mais precioso, aquilo que ele mais busca na vida. E Jesus vem, através da doutrina espírita, enfatizar isso, para que nós vivamos com esperança. Para que isso aconteça, é necessário com que nós desenvolvamos confiança. Confiança em Deus. Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso protetor. Deus não quer absolutamente, e nem é a possibilidade, que alguém venha se perder pelo meio do caminho. Não existe essa possibilidade. Todos chegam a bom termo, e para isso é necessário com que nós tenhamos uma verdadeira compreensão das experiências que nós realizamos,
para que as nossas virtudes possam se manifestar. E aqui nós chegamos ao final, entendendo que verdadeiramente, quando nós ingressamos no estudo da obra espírita, a começar do Livro dos Espíritos, passando pelo Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, e depois ainda com um repositório de obras que Kardec não chegou a publicar, que é Obras Póstumas, nós seremos profundamente iluminados. Paz a todos.